Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Francisco Isidório e estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E para a reflexão de hoje, eu quero vos deixar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 15. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Bem, meus queridos irmãos, Eclesiastes 3 nos fala que há um tempo determinado para cada coisa. E nós, como cristãos, também temos que ser renovados espiritualmente. Há a necessidade da renovação espiritual nas nossas vidas. Salomão afirma neste texto sagrado, meus irmãos, que Deus pede conta do que passou. A Igreja do Senhor Jesus Cristo necessita de uma renovação contínua. A Igreja sempre passou por reforma espiritual ao longo da história cristã. Renovar é o mesmo que tornar novo novamente, restaurar, recomeçar, rejuvenescer e revigorar. Em 1 Samuel, no capítulo 11, no verso de número 14, nós lemos o seguinte: E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. Meus irmãos, precisamos sempre de uma renovação individual e coletiva. A Bíblia nos mostra a importância da renovação. Em 2 Crônica, no capítulo de número 15, no verso 8, é dito que, ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, expulsou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Em Jó, capítulo de número 14, no verso 7, a palavra de Deus afirma que há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E em Jó, capítulo de número 29, no verso de número 19 ao 20, o patriarca, sentindo-se uma árvore que precisa de renovo, lembra: a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. No Salmo 51, verso de número 10, Davi implorou ao Senhor. Ele disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Após o seu pecado, Davi sentiu a grande necessidade de um coração renovado. No Salmo 103, no verso de número 3 ao 5, o salmista apresenta 4 manifestações do Senhor, dizendo: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Meus irmãos, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Já no Salmo de número 104, no verso de número 30, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. É o Espírito Santo que renova a face da terra, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, no verso 2.
Já em Isaías capítulo 40, no verso 31, o profeta Isaías afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em Isaías 41, no verso 1, o próprio Senhor nos diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as suas forças. E em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 22 ao 23, o profeta Jeremias afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em Lamentações capítulo 5, no verso de número 21, o profeta Jeremias clama por renovação, dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Em Romanos capítulo de número 12, verso 2, o apóstolo Paulo nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, no verso 16, o próprio apóstolo Paulo afirma que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em Colossenses capítulo 3, verso 9 ao 10, Paulo afirma: já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Tito 3, 4 e 5, Paulo diz: mas quando apareceu a da benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, renovação espiritual é sinônimo de avivamento. O cristão precisa buscar renovação todos os dias. A busca por renovação espiritual traz de volta o primeiro amor e uma devoção maior ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra que vos deixo para esse dia. Desejo a cada um ótimo e abençoado dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.